Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa Tágera, editora dos canais Intensivista. Nessa nova fase eu pretendo trazer para vocês aulas em formato de vídeo, com um pouquinho mais de frequência. Eu resolvi começar por um tema que eu acho que é muito importante para todos que trabalham em UTI e PS, que são as dicas práticas para realizar uma punção venosa com sucesso. Eu espero que vocês gostem. A primeira coisa que eu gosto sempre de falar para qualquer pessoa que está começando a fazer qualquer coisa é lembrar de se organizar. Eu acho que a organização é algo que sempre te ajuda. Eu acho que quando a gente está começando, a gente sempre é um pouco preguiçoso, quer ir partir logo para a ação e quase nunca isso vai dar certo, digamos assim. Acho que se você conseguir se organizar, pensar em tudo que você vai fazer e tentar se antecipar aos problemas, e sendo bem franca, mais ou menos é isso que a gente sempre faz na UTI, A gente se antecipa aos problemas, a gente olha um cenário, pensa em todas as possibilidades ali do que pode dar errado e tenta se antecipar ao problema. Tanto já falando nisso, assim, já puxando um gancho para um outro assunto, fica claro, por exemplo, que tem muito mais parada em ambientes extra-hospitalares, ambientes fora da UTI, no caso, assim, no pronto-socorro ou mesmo no pré-hospitalar, do que dentro da UTI, porque na UTI, teoricamente, é para acontecer mais morte do que parada cardiorrespiratória, ou seja, a gente não tem que haver eventos tão imprevisíveis assim. Então, gastem um tempinho para se organizar antes de fazer o procedimento. O que isso quer dizer? Vão conhecer o aparelho de ultrassom de vocês, vão ver como é que ele funciona, vão ver se ele está funcionando, na verdade. Vão ver se vai demorar 40 minutos, ou se vai demorar 50 minutos, ou se vai demorar 1 minuto para chegar o cateter na mão de vocês, para vocês já irem organizando todo o quarto do doente, o box, afastando tudo que tem que afastar. Veja se vocês conseguem, abrir o espaço necessário para poder estar na posição adequada ali na cabeceira da cama do doente, ajusta a altura da cama do paciente, informa o paciente o que vocês vão fazer, quem sabe sobe aquele paciente ali na maca, porque muitas vezes vocês ficam em posições extremamente desfavoráveis, que geram super dor nas costas, e aí, óbvio que, claro que vai dar errado, Então, gastem um tempinho sempre para organizar o ambiente, tá bom? Falando em punção, a gente vai falar aqui da punção guiada por ultrassom. E a punção guiada por ultrassom, basicamente, a gente vai utilizar o probe linear, que é esse aqui, tá? A gente, só voltando aqui, a gente sempre vai ter que fazer a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou a gente consegue ver estruturas mais profundas, ou a gente consegue ter mais nitidez. Como no caso a gente precisa de mais nitidez, porque a gente tem que acompanhar um trajeto de uma agulha, a gente vai buscar probes de frequência mais alta. E o probe de maior frequência que a gente tem é o probe linear, tá? Que é o que a gente usa aqui para punções vasculares, muitas vezes para punções também para biópsias, enfim, para fazer bloqueio de nervo e por aí vai. Tá? Aqui é um probe que tem uma baixa penetração, alta frequência, tá bom? E acaba sendo isso que a gente vai usar, mas só apresentando para vocês, a gente tem o probe convexo e o setorial, O setorial que a gente acaba usando mais para eco, e o convexo a gente usa ali tanto para abdômen, mas também para pulmão. Então, pessoal, basicamente a gente tem duas formas para conseguir visualizar uma determinada estrutura com ultrassom. No nosso caso aqui é uma estrutura vascular, uma veia. E essas duas formas a gente chama de fora do plano ou no plano, E o que é isso? Isso se refere, à posição do meu probe em relação ao trajeto da minha veia. O probe, ele pode estar, então, na perpendicular em relação ao trajeto da veia, que vai gerar uma imagem fora do plano ou na transversal, ou o meu probe pode estar em paralelo, totalmente em paralelo ao trajeto da minha veia, gerando uma imagem que a gente chama de imagem no plano ou longitudinal. Então, veja que com essa animaçãozinha que eu estou colocando, eu estou imaginando o trajeto da veia e a relação do probe, como ele estaria posicionado em relação a esse trajeto. Aqui a gente teria uma simulaçãozinha para mostrar, no caso de uma veia jugular interna direita, que eu acho que é aqui que todo mundo acaba começando aprendendo, e uma visão transversal, Aqui a gente está vendo o esternocleido, aqui a gente está vendo a veia jugular interna, a carótida e aqui a tireoide, E o que é bem interessante de dizer, e que eu acho que é importante, é que a gente tem que tentar comprimir essa veia, da forma como você viu aqui. A veia ela tem que fechar na sua totalidade. Se você já conseguiu comprimir a artéria e a veia não fechou, ela não encostou as paredes uma na outra, significa que provavelmente aquilo ali deve ter um trombo, então o ideal é que você fuja daquela veia ali, daquele vaso. Outra coisa que eu acho bem importante de falar é que aqui, por exemplo, você está vendo que o esternocleido, ele está em cima realmente da nossa jugular interna direita, Em geral, ele vai estar ali
impedindo, né? Vai ser uma estrutura anterior ao nosso vaso. E o que é bem importante de falar é que a gente precisa sempre, especialmente se você estiver puncionando um catéter de diálise, evite puncionar nas partes mais espessas do esternocleido. Se você conseguir, inclusive, fugir dele, talvez seja melhor. Porque o catéter de diálise, no caso, uma ECMO, por exemplo, também, eles precisam de fluxos muito altos, muito elevados. Então, o ideal é você fugir, né, dessa compressão extrínseca do esternocleidomastoide. Então, sempre, gente, gastem um tempinho fazendo um scanner do vaso antes. Gastar tempo realmente vai te dar tempo depois, né? Porque se você se paramenta, limpa, faz todo o seu trabalho direitinho, se posiciona, e quando você coloca o probe lá, você acaba vendo que a sua veia tem uma trombose, você vai ter que fazer um super retrabalho. Então, tem esse trabalho de escanear o vaso antes, tá? Aqui seria uma animação para mostrar isso, mas eu acho que ela não carregou. Bom, é uma coisa que todo intensivista também acaba insistindo bastante, é na questão da limpeza, né? A gente sabe que boa parte dos nossos pacientes que têm catéteres venosos centrais, eles estão extremamente sujeitos ao risco de infecção de corrente sanguínea. Então, a gente pede muito para quem está aprendendo que vocês gastem o tempo adequado, não só para degermar, como também para fazer a antisepsia adequada. Lembrando que essas escovinhas que vêm preparadas, né, elas só fazem a degermação. Não pode fazer só a degermação, você tem que fazer também a antisepsia com clorex alcoólico, ou, por exemplo, utilizando o Cloraprep, que é o que eu acabo utilizando no hospital que eu trabalho, que ele já vem com material que é considerado já antisséptico. Então, você só precisa aplicar por um determinado tempo na área que você está interessado e continuar e fazer o seu procedimento. Lembrando que você precisa deixar secar essas substâncias, tá? Especialmente para quem usa os campos de tecido. O campo de tecido, se ele molhar, ele perde a esterilidade. Então, também você não pode simplesmente jogar o campo em cima do paciente todo molhado de clorex alcoólico, que você vai perder a esterilidade do procedimento também, tá bom? Especialmente isso no campo da mesa, que eu vejo muita gente, por exemplo, colocando, né, preenchendo as vias do catéter com soro e testando essas vias em cima dos seus campos de mesa, o campo de mesa de tecido, e aí ele também molha inteiro e perde a esterilidade, que a mesa embaixo não está estéril, né? Então vamos ficar atento a isso. Uma coisa muito importante que também eu vejo um erro é que as pessoas acham que precisam segurar o ultrassom, já que elas têm dificuldade quando estão começando a pegar o ultrassom com a mão, que elas são dominantes, né? E isso está extremamente errado. Você tem que deixar a sua mão dominante para o procedimento que você vai fazer. Você vai estar com uma agulha na mão, numa estrutura extremamente delicada, que é uma veia do pescoço, ou que seja da virilha, ou onde for. Mas você precisa deixar a sua mão dominante para conseguir realmente fazer o seu procedimento de punção. Acaba sendo bem mais importante do que segurar o ultrassom. Então, se acostumem a tentar ser um pouco ambidestros aí na UTI, porque acaba que vocês vão precisar, especialmente em procedimentos de imagem. Por exemplo, o eco a gente tem que fazer com a mão esquerda na maioria das vezes, tá? Mesmo a gente não sendo canhoto. Acho que uma coisa muito importante também é falar do Trendelenburg, né? Isso aqui são imagens de embolias gasosas de pacientes que tiveram procedimentos aí de punção inadequado, e por favor, lembrem disso, especialmente em quem, após desconectar, por exemplo, a sua agulha, né, da seringa para poder passar o fio guia, lembrem, especialmente se o doente estiver em ventilação espontânea, em respiração espontânea, porque esses pacientes, eles fazem pressão negativa intrapleural e o ar entra mesmo, tá bom? Então, vamos evitar problemas para a gente e para os nossos pacientes. Só voltando, lembrar também uma coisa bem importante do Trendelenburg, o Trendelenburg ele gera aumento de pressão intracraniana, né? Isso gera cefaleia, desconforto para os nossos pacientes. Então, deixem para fazer o Trendelenburg logo antes de começar o procedimento. Não precisa já chegar, deixar o paciente lá em Trendelenburg. Às vezes ele começa a ficar, enfim, com consequências ruins da posição. Então, vamos lembrar, né? Vamos ter um pouco de empatia, lembrar que aquilo ali é um paciente, não um corpo, e que a gente precisa pensar que se fosse a gente gostaria que a pessoa deixasse a gente naquela posição o mínimo de tempo possível, tá? A respeito do lung slide, a gente sabe que com ultrassom a gente consegue avaliar a presença ou excluir a presença de pneumotórax, né? E aí, pessoal, uma coisa que é bem interessante de falar para vocês, que eu vejo que as pessoas que já estão usando essa técnica, né, de avaliar a presença de lung slide, que eu vou mostrar no slide um pouco mais à frente, as pessoas elas só fazem no final do procedimento.
E aí, uma coisa que eu acho que vale a pena sempre falar para quem tá começando, é que vocês têm que fazer também antes, porque tem paciente que não tem lung slide, tem paciente que, por exemplo, tem uma telectasia imensa do pulmão, ou já tem uma pleura muito doente, tem um empiema ali, e a pleura dele já não tem mais o lung slide natural, e esse paciente não necessariamente vai ter um pneumotórax, ele pode ter outros motivos para gerar perda de lung slide. Então, não deixem de fazer antes para vocês terem um comparativo, senão vocês vão ficar sem um critério, né? Para poder fazer esse comparativo para os doentes de vocês, vão ficar desesperados pensando que já tem que drenar aquele tórax. Sobre o marcador, né, isso aqui eu acho que é uma dúvida também bem frequente, vocês vão ver que todo aparelho de ultrassom, ele tem uma forma de sinalizar a lateralidade. Esse aqui no caso é da GE, então vocês estão vendo um GE, mas às vezes é só uma bolinha que tem aqui, para dizer que isso aqui é a lateralidade que ele está usando. Vocês podem trocar, inclusive, essa lateralidade, mas em geral eles deixam à esquerda mesmo. Aí sempre a gente vai ter alguma coisa para sinalizar no marcador, no probe, também a lateralidade do probe. O que a gente pede é que vocês sempre tentem casar a lateralidade que está na tela com a lateralidade do probe, porque aí vocês, toda vez que vocês precisarem saber se vocês têm que ir mais para a direita ou para a esquerda com a agulha de vocês, já que vocês estão fazendo uma punção guiada, vocês vão estar adequados em lateralidade, ou seja, o que for esquerda do probe vai ser esquerda também da tela e direita e vice-versa, tá bom? Uma outra coisa que também acho que é bem importante é gastar um tempo para insonar aquela estrutura venosa e ver se vocês estão realmente perpendiculares. Vocês teriam, por exemplo, nessa visão aqui, essa visão seria uma visão errada, exatamente para mostrar para vocês o que não fazer. Se vocês estiverem dessa forma, vocês vão ver que a veia, na hora que vocês deslizarem esse ultrassom para frente, que é o que vocês vão ter que fazer à medida que vocês forem inserindo essa agulha, a veia vai fugindo de vocês, ela vai, saindo aqui da tela do ultrassom. Isso não pode acontecer, porque eu vou mostrar para vocês, basicamente o que vocês têm que fazer o probe vai ficar aqui, né, bem perpendicular à pele do paciente, tá bom? Vamos pensar que a veia tá aqui. O que vocês vão ter que fazer é deixar essa veia bem no centro do probe, né? Então, a veia vai estar bem no centro da tela, né, que vocês, do aparelho de ultrassom de vocês, e vocês vão entrar com a agulha bem no centro do probe, ou seja, vocês vão cair bem em cima da veia, porque esse é o macete que a gente acaba fazendo. A gente bota a veia no centro da tela e entra bem no centro do probe, porque aí a gente consegue cair bem em cima da veia. E aí, gente, para corrigir isso aqui, o que a gente teria que ter feito? A gente teria que ter achado o ângulo correto no qual, na hora que a gente fizesse esse deslizamento do probe, a veia não se movimenta, ela continua aqui no centro da minha tela. E aí eu estou autorizada a entrar bem no centro do probe, né, com a minha agulha, porque eu vou cair bem em cima dessa estrutura vascular aqui. Então, gente, aqui outra coisa que eu acho bem importante falar é a respeito da ponta da agulha. Vocês precisam sempre ver a ponta da agulha, senão vocês estão fazendo uma punção guiada às cegas. O objetivo do uso do ultrassom é ver a ponta da agulha a todo momento, para que eu não faça lesão inadvertida de nada. Eu não faço uma lesão inadvertida de um nervo, de uma estrutura arterial, que eu não acabe lacerando a pleura e por aí vai. Então, a técnica mais fácil, né, de acabar explicando para vocês de como fazer isso, é que vocês consigam, toda vez que vocês introduzirem um pouquinho essa agulha, que vocês também façam um deslizamento. Isso é coisa de milímetro do ultrassom na mesma direção que vocês estão indo com a agulha, tá bom? Aqui, gente, por exemplo, esse slide ele é pontual para mostrar que nesse caso vocês poderiam estar vendo, aqui seria uma demonstração do que vocês estão vendo na tela, né? Aqui vocês poderiam estar vendo, na verdade, o corpo da agulha e não a ponta. Então, para vocês terem certeza que aquilo é a ponta da agulha, a estratégia que vocês vão fazer vocês vão deslizar esse probe para frente e aí vocês vão perder essa imagem hiperdensa aqui dessa ponta de agulha. Vocês podem introduzir a agulha após, tá? E aí, agora ela volta a aparecer a ponta da agulha ali na imagem para vocês. Então, a ideia é essa. Toda vez que vocês introduzirem um pouco mais a ponta da agulha, vocês vão lá e deslizam o ultrassom, de forma que vocês vão ter certeza que aquilo ali é a ponta da agulha, tá bom? Outra coisa que vocês podem fazer, no caso, mas aí eu deslizei e não tô vendo mais a ponta da minha agulha. Então, vocês fazem o caminho inverso, vocês voltam, e aí na hora que vocês virem uma estrutura lá mais hiperrefringente, aquilo ali vai ser a sua ponta, porque não tem como ser o corpo, porque foi a primeira coisa que você viu quando você retornou em direção à sua agulha, tá bom? Essa é a forma mais interessante de vocês não perderem nunca aquela coisa de conseguir ver a ponta da agulha, que é o objetivo do nosso ultrassom. E claro, treino, né, gente? Não vai ter como eu, numa aula, explicar para vocês os macetes de mão, mas dá para explicar para vocês coisas que vocês vão acabar utilizando ali no dia a dia.
Lembrar que depois que vocês ultrapassaram a pele, e vocês sempre vão estar aspirando, né? Sempre vão aspirando, até para poder vocês, que enfim, é questão de segurança mesmo ali do procedimento. Uma vez que vocês visualizarem o sangue na seringa, vocês param, soltam a mão do ultrassom, vocês horizontalizam, porque em geral a gente funciona a 45 graus, vocês vão horizontalizar aquela seringa, aquela agulha. E aí vocês testam novamente, vejam se está vindo bem lisinho, né, sem muita resistência. Aí sim, vocês vão desacoplar a seringa da agulha, tampar com o dedinho ali a agulha, para poder ela não ficar tendo o risco do paciente inspirar fundo, especialmente se ele não estiver entubado, né, fazer pressão negativa e entrar ar. E aí vocês vão passar o guia, e o guia não deve ter resistência, tá bom? Uma coisa bem interessante que eu acho de falar é que, assim, as pessoas sempre perguntam, né, até onde eu devo inserir o guia, por exemplo. O guia, pessoal, uma regra de bolsa que eu gosto de falar para os residentes é não deixar o guia ficar abaixo do topo da cabeça do paciente. Ou seja, se você já inseriu demais e você viu que o guia já está aqui, a ponta do guia já está na orelha do doente, provavelmente você inseriu demais, tá bom? Outra coisa é sempre, lá na fase da preparação, vocês têm que ter virado o monitor do paciente para vocês poderem ficar monitorizando se não aparece uma arritmia ali. Se aparecer, traciona o guia, mas vocês em geral estão autorizados a continuar, exceto se o paciente ficar muito instável, claro, né? Além disso, gente, uma coisa que eu acho essencial é sempre lembrar de checar a posição do fio guia, se está na veia mesmo, antes de dilatar. A parte mais delicada do procedimento da passagem do catéter venoso central é o dilatador. Se você dilatar uma artéria, é muito pior do que você só bifar uma artéria, né? Se você só tocar com a agulha na artéria. É muito pior você dilatar o trajeto até chegar na artéria do que você só simplesmente tocar nela ali. Então, eu acho que o mais importante é que vocês, após terem puncionado, vocês vão lá com o ultrassom de novo, antes de dilatar, e chequem se o fio guia está na estrutura que vocês antes já tinham identificado como sendo a veia de vocês. Tá, ó, é mais ou menos isso aqui que esse vídeo está mostrando. Vocês vão fazer, ó, essa movimentação, ó, vocês não deslizam, vocês mantêm o ultrassom no mesmo local, vocês só vão fazer essa báscula em direção ao pé do doente com o ultrassom para poder ver, deixa eu só voltar aqui para mostrar de novo, ó, só para poder conseguir ver o fio guia em todo o trajeto, ó, o fio guia está acompanhando, entrando aqui essa veia, ó, pode ver que ele vai, ó, você vai acompanhando todo o trajeto aqui desse fio guia e ele está dentro da veia, né? Você, inclusive, pode fazer isso também no modo, no longitudinal, se de repente tiver uma artéria logo embaixo, e ver que ele não transfixa a veia e não cai dentro da artéria, que isso é importante também. Como dilatar? Dilatar é uma das partes que as pessoas estão começando, tem mais medo, acha que vai, enfim, fazer uma super lesão ali do vaso. O dilatador, ele tá ali para conseguir vencer a resistência, né, elástica da pele e do subcutâneo dos tecidos do paciente. Não precisa entrar com o dilatador inteiro. Em geral, para pegar uma veia que é mais superficial, você tem que ver, isso você vai ver no ultrassom, né? Você vai ver qual que é a profundidade que aquela veia está. Dá pra gente ver, o ultrassom ele tem marcações de 1 centímetro, aí você quer dizer, então eu tô a 3 centímetros da pele. Aí você vai pensar o tanto que você vai dilatar baseado nisso. Mas em geral, se você estiver pegando ali uma jugular interna, você só precisa dilatar até metade do dilatador. Uma coisa muito importante, vocês vão dilatar próximo ao ósseo. Então, os movimentos que vocês vão fazer com o dilatador, ele é um movimento de torção, tá? Vocês vão pegar a mãozinha de vocês e fazer uma torção próximo ao ósseo onde vocês entraram, ou seja, não é aqui, ó. Não é aqui. O movimento é aqui, próximo ao ósseo. E é um movimento de torção, tá? Toda vez que vocês entrarem, cada milímetro que vocês entrarem com o dilatador, vocês vão testar o guia. Ou seja, vocês vão fazer um movimento de vai e vem com o guia para ver se ele tá entrando e saindo lisinho. Para que isso, Luísa? Porque se vocês entortarem esse fio guia, a chance de vocês fazerem uma lesão vascular grave é muito grande. Então, dilatou, entrou um pouquinho, testou o guia. E outra coisa, essa mão aqui, ó, ela fica segurando o fio guia todo o tempo, para vocês não terem embolia de fio guia, né? Já vi casos de pacientes, residente passando os primeiros catéteres, entrou o fio guia e teve que fazer cirurgia vascular para depois tirar o fio guia lá, que o fio guia embolizou, ficou dentro da estrutura, ficou dentro do paciente, não deu para tirar mais. Então, tenham cuidado com isso, tá? Bom, então assim, gente, a gente já falou basicamente do básico, né, das dicas que eu queria dar. A gente, enfim, já passou o fio guia, depois que passou o fio guia simples, vocês vão simplesmente colocar lá, introduzir o catéter, e lembrando sempre que o catéter, obviamente, tem que estar salinizado, né, e tudo mais.
Uma coisa que eu acho que é bem interessante é, muitas vezes, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive, de, por exemplo, a agulha, ela tá lá e na hora que você tira a sua seringa, vem um fluxo que você não sabe muito bem, se é fluxo venoso, se é fluxo arterial. Ele não goteja, mas também não tem tanta cara de arterializado ali, não esguicha tanto. Então você fica na dúvida, nossa, eu tô na artéria, eu tô na veia, eu não sei, né? O que eu posso dizer pra vocês é que uma coisa que dá pra fazer é passar o guia, tá? Não tem problema passar o guia na artéria, o problema é dilatar a artéria. Vocês podem passar o guia, então vocês podem pedir pra alguém que está do lado de fora do procedimento para lhe dar ou um gelco ou mesmo um equipo, e vocês podem fazer esse teste dessa coluna de pressão. Até vocês podem usar até o caracol. O caracol é essa estrutura que vem o guia aqui, ó. Deixa eu só voltar para mostrar. Essa estrutura aqui, se vocês ligarem ela num gelquinho, vocês conseguem fazer esse teste aqui que eu vou mostrar nesse vídeo. Basicamente, vocês vão tentar elevar, né, alguma estrutura que consiga fazer uma coluna de pressão e ver até que nível essa coluna de líquido, de sangue no caso, consegue se elevar. Isso basicamente tem que replicar a PVC do paciente. Considerando que você não tem um paciente que tem um PVC elevadíssimo, ou seja, que tem uma disfunção de ventrículo direito, por exemplo, um HP descompensada, você sabe que basicamente uma coluna de pressão venosa vai vir mais ou menos no máximo ali até uns 5 centímetros acima do ângulo external. Então você tem certeza que você está numa veia. Agora, se isso aqui continuar subindo eternamente, isso aqui é um vaso arterial, fuja dele, você vai tirar o seu fio guia tranquilamente enfim, tentar buscar um outro sítio de punção, tá bom? Uma outra coisa importante é falar os métodos para determinar o quanto que eu devo inserir do catéter, né, dentro do meu paciente, né? Assim, porque as pessoas sempre me perguntam, né? Então eu tenho que inserir o catéter todo? Essa história de onde deixar a ponta do catéter, para que ela serve, né? Tem algumas coisas. A primeira é a segurança, né? Porque a gente sabe que aqui tem mais ou menos a reflexão do pericárdio e diminui o risco de você enfim, gerar consequências ruins para o paciente do tipo tamponamento cardíaco, né, lesão de músculo cardíaco, porque você inseriu o catéter demais. Sinceramente, eu nunca vi isso acontecer. E a gente sabe também que o catéter de diálise, por exemplo, em geral, a posição ideal dele é dentro do átrio direito. Então, eu não me incomodo de deixar a ponta do meu catéter no átrio direito, ainda mais do que hoje em dia a gente tem cada vez vem usando menos a questão da saturação venosa central, que é a maior indicação de você deixar a ponta do catéter aqui na posição ideal, né? E qual seria essa posição ideal? A posição ideal seria bem na veia cava superior, que é o local onde a gente costuma fazer a avaliação da saturação venosa central, e a gente sabe que a posição da veia cava superior, na anatomia normal das pessoas, é aqui na região da carina, e a gente sabe que a carina tem uma relação anatômica com o ângulo de Louis, né, com o ângulo do externo dos nossos pacientes. Então existem algumas formas da gente entender qual que é a melhor posição para esse catéter, né, para a ponta do catéter. Quais são as formas da gente estimar o tanto que a gente tem que entrar, então? A gente pode pensar, vamos supor que a gente está entrando com esse catéter, o ósseo está mais ou menos aqui. Vocês podem ver mais ou menos por cima mesmo do campo estéreo, o quanto seria, né, que esse catéter, eu teria que entrar dele para que a ponta ficasse mais ou menos no ângulo de Louis. O ângulo de Louis a gente sabe que é palpável. Uma outra forma é olhar um raio-x antes e fazer essa soma também, né? Vocês vão fazer a soma disso mais isso, disso até aqui, isso aqui vai dar em centímetros um valor, e depois vocês vão estimar mais ou menos ali no paciente de vocês quantos centímetros tem, né, da linha mais reta possível, do ponto de punção até a fúrcula external daquele paciente. Vocês vão somar esses dois números e dizer, então deu, sei lá, deu 14, 12, e aí vocês vão entrar com isso do catéter, tá bom? A outra forma é você usar essas fórmulas, mas a literatura já traz estudos mostrando que essas fórmulas são menos precisas que esses dois métodos aqui que eu acabei trazendo, tá bom? A última coisa, né, que a gente vai estar falando, acho que esse é meu último slide, a gente vai falar sobre o teste das microbolhas, que ele serve para quê? Ele serve só para saber se a posição do catéter se a ponta do catéter está numa posição adequada, né? Se você, por exemplo, se o catéter não atravessou para o outro lado, né, por exemplo, se funcionou à direita, às vezes ele vai ali no tronco braquicefálico e acaba indo para o lado esquerdo e tal. Então, uma forma de você acabar vendo isso, você pode fazer esse teste aqui, inclusive tem já trabalho validando isso com uma boa especificidade. Você pega, por exemplo, 2 seringas, né, no catéter que você acabou de passar, pega uma torneirinha e você vai fazer você vai agitar, né, esse soro e gerar bolhas nele. Depois você vai injetar essas bolhas no paciente e se em até 2 segundos essas bolhas aparecerem nas câmaras direitas, você pode ter uma especificidade bem boa de que esse catéter está bem locado.
Isso, se você juntar isso aqui ao fato de que você já fez um lung slide depois e o lung slide não tem, existe lung slide, ou seja, não existe pneumotórax, praticamente você já está liberado até para não pedir raio-x. A gente acaba pedindo porque, enfim, isso aqui não documentou, né? E você precisa, no hospital, sempre estar com as coisas documentadas no sistema para que uma pessoa que de repente não fez essa checagem, ela consiga fazer uma checagem depois. Então, a gente acaba pedindo raio-x mais para confirmar tanto posição quanto a ausência de pneumotórax, mas que dá para fazer com ultrassom, tudo dá para fazer, tá bom? Então, basicamente, depois que você já fez o procedimento, você vai depois, no final, ver se tem lung slide ou não. Isso aqui é um sinal de lung slide presente, né, nesse primeiro vídeo. Deixa eu mostrar de novo. Então, isso aqui é um lung slide presente. Que a gente vê, ó, essa movimentação na horizontal da pleura visceral e parietal, gerando, né, esses raios de cometa aqui. E aqui seria uma visão, por exemplo, mostrando quando a pleura não mexe. Isso aqui é um lung slide ausente, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e vamos lá, vamos passar a catéter venosa central de forma mais segura. Um abraço.